nesses tempos de lutas e de dificuldades, vai abrindo sua Bíblia para Abacuque, capítulo 1, versículo 1. Nós só vamos ler o primeiro versículo, mas vamos conversar sobre esse livro inteiro. Quais seriam as respostas de Deus para esse tempo de isolamento que nós estamos vivendo? Bem, aqui nos Estados Unidos meio que já estamos escapando um pouco desse isolamento, mas no Brasil, cheguei de lá agora, a coisa está bem complicada ainda, muita coisa fechada, muita tristeza, muita confusão acontecendo no Brasil. Nós estamos vivendo dias inéditos, ninguém nunca podia imaginar o que ia acontecer conosco. 7 bilhões de agendas estavam prontas em dezembro de 2019, planejadas para o ano seguinte, e Deus lá no céu, eles nem sabem o que vai acontecer em março, e começou a fechar o planeta. Essa é a primeira pandemia na história do planeta Terra, que tem 4 bilhões e meio de anos, é a primeira pandemia global da história da humanidade. Não, teve a febre não sei de onde, não foi global. Esta pandemia atingiu os índios na Amazônia, atingiu o Vale do Silício na Califórnia, atingiu a Ásia, atingiu o Oriente Médio. Não há lugar do mundo em que o vírus não tenha chegado. É a primeira pandemia global da história da humanidade. Nós seremos motivos e inspiração para alguns filmes em Hollywood daqui a pouco. Vão contar daqui 20 anos como nós sobrevivemos, os que sobreviveram. É inédito, nunca nenhum vírus teve a capacidade que esse vírus tem de se adaptar a qualquer clima do planeta Terra, como esse se adaptou, que são os vírus, todos eles do SARS, como vírus de gripe. É impressionante. Outra coisa que é impressionante, que nunca ninguém podia imaginar, o comportamento ético do vírus. Você entra no restaurante de máscara, mas quando você se senta para comer, pode tirar a máscara que o vírus respeita e não te pega. Você anda no aeroporto de máscara, e se você tirar a máscara, alguém fala, a máscara. Mas se você tirar a máscara e pôr um canudinho de refrigerante na boca, tudo bem, o vírus respeita e não faz nada com você. Então para que vacina? Anda com um canudinho na boca. Outra coisa desse vírus é a capacidade de mutação impressionante dele. Até as 10 horas da noite tudo ok, depois de 10 horas tem que fechar tudo, toque de recolher, porque ele vira Drácula. De uma forma invisível ele vem, gruda no seu pescoço, chupa seu sangue a partir de 10 da noite. Incrível, ninguém nunca podia imaginar que viveríamos esses dias. Mas esses dias estão produzindo mudanças impressionantes na história da humanidade. Nós veremos daqui a pouco um mundo novo. Quem é do meu tempo, eu tenho 65 anos e meio. Quem é do meu tempo, quando eu tinha 8, 9 anos, eu assisti um desenho na televisão preto e branca chamado Jacksons. Nós estamos vivendo isso. Eles falavam no telefone olhando um para o outro há 60 anos atrás. Por que que a ficção era a prévia da realidade? Que interessante. Você sabe o que é drone? Esse bichinho chama drone porque a tradução é besouro, por causa do barulho que ele faz. Você liga o drone, ele sobe, tem uma câmerazinha, você vê as coisas. Hoje o drone está sendo utilizado para muitas coisas. Por exemplo, checar telhado das casas. Em vez do sujeito subir com a escada, ele bota o drone. Lavar telhado de casa, o drone sobe com a mangueira e lava lá em cima, um monte de coisa. Casamento, tem tomadas pelo drone lá de cima. Coisas, o drone está impressionante. Mas você não sabe nada sobre drone. Já estão prontos, só está esperando terminar a legislação a respeito, para saber em quais ruas do céu pode andar, a que altura do chão ele pode ir e que distância dos aeroportos. Eu estou falando de drone pessoal. Seu filho de 16 anos vai falar assim: papai, compra meu primeiro drone, porque é o drone que você senta nele e sai voando. O ano passado, os hotéis iam fazer os primeiros experimentos dos hotéis para Disney. Eles deram uma segurada, porque a legislação ainda não está pronta, para saber que distanciamento dos aeroportos. Os drones com pessoas dentro. E você não tem que fazer nada, apenas coloca o seu celular nele, bota lá no GPS, ele sobe, sabe qual rua no céu ele pode ir,
e vai descer no endereço. Daqui a pouco você vai ter que ensinar para os seus filhos: filhos, quando você for atravessar a rua, olha para o lado direito, olha para o lado esquerdo e olha para cima, porque hoje em dia a gente nunca sabe de onde vai ser atropelado. Um mundo novo está chegando, impensável, mas um mundo assustador também está chegando. Um mundo onde Deus vai ficar obsoleto na cabeça e no coração de muitas pessoas por causa do que nós vamos ver daqui a pouco. O que a neurociência tem descoberto nesses dias de manipulação da mente humana e de explorar potencialidades do cérebro humano é quase um filme de terror. Nós vamos viver um mundo inimaginável. E eu gostaria de viver mais 35 anos. Tenho 65, quase 100, né? Eu gostaria de viver até 2050. Primeiro porque eu quero ver tudo isso assim, os drones para cima. Que coisa interessante que vai ser esse planeta. E segundo porque eu li um cara que é um historiador da humanidade. Ele disse que a partir de 2050 a expectativa de vida vai ser de 150 anos. De maneira que se eu chegar em 2050 eu tenho um plus de mais 50. Não é maravilhoso? E a sua sogra também? Bem, esse é o mundo novo que nós estamos enfrentando. E esse mundo é assustador. E diante disso tudo, buscando o Senhor alguns dias atrás, perguntando: Deus, por que tudo isso está acontecendo comigo? Comecei uma igreja que fechou, nunca mais reabriu, o povo dispersou, que culpa eu tenho? O que você está me punindo? O que é isso? Meu filho foi embora, o que está acontecendo? E fui brigar com Deus. E quando eu estava brigando com Deus, o Espírito do Senhor me levou a ler o Abacuque. Eu li algumas vezes o livro inteiro, o Abacuque. É muito interessante esse querido Abacuque. E eu queria ler com você capítulo 1, versículo 1, tentando dar para você as respostas que o Senhor deu para mim a respeito deste tempo. Diz assim: advertência revelada ao profeta Abacuque. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, estamos diante do Senhor e da sua palavra, e dependemos dela. A tua palavra, quando a gente lê, entra na nossa cabeça a tua palavra, mas quando a tua palavra entra na minha cabeça, ela se mistura com as tranqueiras da minha cachola, e corre o risco de, quando sair pela minha boca, já não sair mais a sua palavra. Então eu te peço, Espírito Santo, vigia a minha mente agora, para que a palavra que entrou seja a palavra que vai sair, a fim de que ela encontre corações hoje e traga esperança, força para cada um de nós. Nos abençoa, em nome de Jesus, no nome forte de Jesus. Amém. Amém? Amém. Abacuque, vamos começar primeiro falando do nome Abacuque. Abacuque tem duas possibilidades de tradução. A primeira delas é atracado. O que é atracado? Atracado é mais do que agarrado. Atracado é misturado, preso, envolto, acorrentado. Atracado, encalhado, imobilizado em algum lugar. A palavra Abacuque significa atracado com o seu povo enquanto busca o Senhor. A palavra Abacuque significa, primeiro, atracado ao seu povo, lutando pelo seu povo com Deus. A segunda possibilidade do nome Abacuque é atracado em Deus, agarrado, encalhado, acorrentado, aprisionado. Mas eu quem acorrento, eu quem aprisiono, eu quem atraco, eu quem impede Deus de se mover. Abacuque significa aquele que atracou-se a Deus e não larga Deus até que ele salve seu povo. Olha que nome espetacular.
Abacuque, atracado a Deus, lutando por seu povo, com Deus, lutando com Deus, luta livre, agarrado, aquela que vale tudo, agarrado em Deus, e não solta Deus até que a bênção venha sobre seu povo. Este homem está vendo a sua geração, a sua cidade, o seu povo, e ele está dizendo: Deus, até quando isso vai durar? Até quando vai durar a pandemia? No Brasil ela só está no começo. No Brasil está um descaso, um desgoverno. Eu não sou contra A ou B, nem contra B ou C. Está uma bagunça. O vírus nasceu na China, fez primeiro grau na Itália, segundo grau na Espanha, universidade na Alemanha, pós-graduação na Harvard, e no Brasil virou político. É uma bagunça. É um descaso, ninguém liga para ninguém, cada um liga por si mesmo, pelo meu cargo, pela minha nova eleição, por onde eu vou, pelos poderes que eu vou ter. Que se lasque o povo, é a impressão que me dá. E o Abacuque está dizendo: até quando? Até quando eu vou te gritar socorro e você não ouve? Até quando eu vou gritar violência nas ruas, descaso, corrupção, bandidagem, perigo? Até quando, Deus? Esse é o Abacuque, atracado em Deus, fazendo essas perguntas para o Senhor. Ele está desesperado. Ele está desesperado, atracado em Deus, lutando com Deus, para que Deus responda, para que Deus intervenha, para que Deus faça algo pelo seu povo. E no ambiente dessa luta, como é que é o nome dessa luta? O UFC, o SF, como é que é? Essa daí, essa luta que é de verdade, não o wrestling, né? Aquele WWE que é fantasia, né? O outro, é essa luta aí, porque as coisas estão muito complicadas. Eu não sei como vai sua vida, o nível de complicação, de dor, de ferida, de obstáculos, de dificuldades que você está enfrentando, e talvez você esteja tal qual Abacuque, dizendo: até quando? Até quando? Como é que eu vou viver isso? Por que você está fazendo isso? Me ensina, me fala, me dá alguma resposta, pelo amor de Deus. E então, no livro de Abacuque, eu encontrei para mim 3 respostas de Deus, que eu quero crer são respostas de Deus para nós. A despeito, mas com respeito, a despeito da situação pela qual você passa, eu creio que Abacuque é a resposta de Deus para você agora. Primeira resposta que Deus diz para Abacuque é: Abacuque, sou eu quem está usando a Babilônia para bater em Israel. Sou eu quem está usando as circunstâncias ao redor da sua vida para mexer com você. Eu não sei quanto que a China e o Dr. Fauci, aqui dos Estados Unidos, têm culpa na manipulação desse vírus. Eu não sei quanto que os mega milionários americanos, por darem muito dinheiro para o desenvolvimento desse vírus e desenvolvimento da vacina, quanto que eles são culpados. Eu não sei quanto que os governadores que roubaram o dinheiro são os únicos culpados. Eu não sei exatamente qual teoria da conspiração vai deixar de ser teoria e ser verdade daqui a alguns anos, quando a humanidade descobrir quem foram os culpados pela manipulação desse vírus e quais eram as intenções deles.
Se era promover avanço tecnológico, científico na humanidade, em vez de provocar uma guerra, promover só uma pandemia, e aí abrir as portas, e a legislação de tudo que era proibido, agora não ser mais proibido, como por exemplo, tomar uma vacina. Eu não sei quem é culpado, mas o Abacuque diz para mim: eu, Deus, estou usando a pandemia para mudar a tua vida. O que Deus está falando para o Abacuque? Abacuque, os babilônios estão entrando aí em Israel porque eu preciso purificar meu povo. Abacuque, eu deixei a Babilônia entrar em Israel porque tem coisas na vida de meu povo que precisam ser extirpadas definitivamente. Abacuque, eu deixei Babilônia entrar em Israel porque tem gente em Israel que ainda não entendeu o que é ser meu filho, o que é ser meu seguidor. Tem gente em Israel que não sabe ser pai, tem gente em Israel que não sabe ser mãe, tem gente em Israel que não sabe ser família, e eu estou usando a Babilônia para ensinar para eles. O Senhor me diz que Deus está usando as circunstâncias que Ele está usando ao redor da tua vida, porque Ele tem esperanças em você. Quando Deus diz para Abacuque: Abacuque, eu sou quem mandou Babilônia bater em Israel, Deus está dizendo para Abacuque: porque eu tenho esperanças pelo meu povo. Se eu não tivesse esperança, eu simplesmente viraria as costas e diria: que se lasquem. Mas como eu amo, eu vou lá, porque tal qual pai que ama o filho, corrige quando precisa. Sou eu, Abacuque, quem está usando a pandemia. Aí eu falei: Deus, mas não pode ser verdade, você não vai usar uma pandemia no planeta Terra. Eu estou falando no planeta Terra. Na Coreia do Sul, na Coreia do Norte, na China, na Arábia Saudita, no Irã, no Iraque, na Síria, no Líbano, em Israel, na Itália, na Espanha, na Holanda, na Suécia, na Suíça, na Alemanha, em Portugal, na Grécia, no Egito, no norte da África, no sul da África, no meio da África, na América Latina, no Peru, na Bolívia, na Colômbia, no Equador, na Argentina. Poxa, podia usar só na seleção, né, deles. Não, Deus, você não vai fazer isso para me ensinar uma coisa, para mim aqui? Você vai mexer com o planeta inteiro? Isso não é certo. E orando sobre isso, Deus falou: já fiz isso uma vez. Eu falei: quando? Quando o Zé estava com a Maria grávida de Jesus. Eu tinha dado uma profecia que o Salvador ia nascer em Belém, e o xarope do Zé morava em outro lugar, e eu tinha que fazer o Zé mudar para Belém, pelo menos até os dias de Jesus nascer, porque eu falei que ele ia nascer em Belém, e agora ele vai ter que nascer em Belém, e o xarope do Zé mudou de Belém, ele mora longe de Belém. Então sabe o que eu fiz? Eu meti na cabeça do imperador do mundo, que era o imperador romano. E era imperador do mundo conhecido. Ele era imperador de mais do que 150, 170 países conhecidos naquele tempo. Roma, o Império Romano. E Deus meteu na cachola do imperador uma coceguinha, e ele acordou e falou assim: estou com vontade de fazer um recenseamento. E a Bíblia diz que foi Deus que enfiou na cachola do imperador fazer um recenseamento. O que Deus ensina para mim? Deus pode enfiar qualquer coisa na cabeça até do Biden. Deus pode enfiar qualquer coisa na cabeça do Bolsonaro. Deus pode enfiar qualquer coisa na cabeça de quem Ele quiser. E a pessoa pensa: eu vou, é nada, é Deus fazendo através. O Ciro
O Ciro era ímpio, não era crente, não era do povo de Deus. Mas Deus disse: Ciro, meu servo. Porque Deus o transformou em escravo para fazer o que Deus queria. E o Ciro nem sabia que estava sendo usado por Deus. Portanto, se Deus pode enfiar uma coisa na cabeça do imperador, enfiar na cabeça do Biden, enfiar na cabeça do Bolsonaro, enfiar na cabeça do Ciro, irmãzinha, fique tranquilo, mesmo essa antagônica pessoa que é o seu marido, Deus pode enfiar uma coisa na cabeça dele. E aí o cara falou: quero um recenseamento. Só que o recenseamento naquele tempo não era o recenseador que ia na casa das pessoas. As pessoas tinham que ir lá para a cidade onde elas nasceram e prestar relatório de onde elas estão morando, com quem elas casaram, que profissão elas estão exercendo, quantos anos elas têm. Então o José teve que falar: Maria, eu sei que você está aí já com 8 meses, mas nós vamos ter que alugar o que a grana aguenta, é um jegue. E sem amortecedor, sem airbag, sem ar-condicionado. E eu vou botar você aí, nós vamos caminhar até Belém. E o chão é grande. E aí as cidades começaram a se movimentar. O país começou a se movimentar. Os países começaram a se movimentar. Era carro alugado, carroça alugada, jegue alugado. Era todo tipo de transporte, cavalo, carruagem, a pé. Era navio, barco. Tudo se mexeu no planeta Terra. Porque Deus queria fazer o Zé sair dali para cá. Por que não falou só com o Zé? O Senhor já deu um sonho para ele aceitar que Maria estava grávida do Espírito Santo, que até hoje o pessoal está falando dele nas costas. Por que você não deu um sonho para ele? Ele falou: Zé, vai a Belém. Porque Deus não tem problema com economia. Quando Deus quer fazer, Ele move o planeta, mas Ele move você de lugar. E hoje o que o Abacuque está ensinando para mim, que Deus está usando a pandemia no planeta só por sua causa. Porque Deus tem esperança na sua vida e Ele quer mexer com você. Certamente a pandemia vai tirar de nós o que tem de melhor dentro de nós e o que tem de pior dentro de nós. Tomara que o que tem de pior dentro de nós seja de joelhos no chão confessando, ponto. Minha filha é enfermeira aqui na cidade de Orlando. Ela, o que o pessoal chama aqui de RN, trabalha diretamente com o médico, dá um remédio, essas coisas assim. E ela disse: papai, no ano passado, de maio a setembro, a UTI de crianças no Orlando Health teve um aumento de 30% de entrada de crianças na UTI que foram machucadas pelos seus próprios pais. Na UTI. Ela cuidou até 3 semanas atrás de um neném de 4 meses, que o pai arremessou contra a parede, que estava chorando muito. E houve um afundamento na cabeça tão violento que a criança vegetou do fim do ano passado até agora, e há 3 semanas desligaram a criança para ela ir embora. Evidentemente o pai está preso. Pelo menos aqui isso acontece. O que essa pandemia vai tirar de dentro de nós? Espero que tire o pior de nós em joelho no chão, confessando pecados e deixando. E espero que tire coisas maravilhosas de dentro de nós. Eu não sei o que será o futuro. Eu não sei o que será o teu futuro, mas eu posso olhar para o passado e imaginar o que houve. Imaginar, não, ver o que houve depois de isolamentos. O primeiro grande isolamento que eu encontro na Bíblia Sagrada foi o de Noé. Quase 300 dias dentro de um barco, isolados num barco cheio de animais e que não tinha um sistema de descarga. Quando os ratinhos faziam cocô e xixi, that's ok, mas quando o elefante e a girafa chegava na hora deles, era complicado. Aquele isolamento cheirava mal. Mas o que cheirava mal dentro do isolamento era cheiro de vida, lá fora era só cheiro de morte. E depois do isolamento, Noé sai, ele ressurge do isolamento da arca para se tornar aquele que recomeçou a história do planeta Terra. Eu não sei o que vai acontecer no seu isolamento, mas eu posso lembrar de José. José, vendido como escravo pelos seus irmãos, fica 17 anos numa escravidão e numa cadeia. Mas quando ele ressurge do isolamento da cadeia, ele ressurge para ser primeiro-ministro do Egito, o homem mais importante do planeta, do país mais importante do planeta. E mais do que ser rico e ministro, ele saiu do isolamento para ser o salvador do povo de Deus.
Eu não sei o que vai acontecer com você, mas quando eu olho para trás e fico pensando em Moisés ficou 40 anos isolado no deserto, mas quando ele saiu de lá, quando ele ressurgiu do isolamento no deserto, ele o fez para conduzir o povo de Deus à terra prometida. Eu não sei o que vai acontecer com você pós-isolamento, mas eu sei que quando Daniel estava 70 anos aprisionado naquele isolamento na Babilônia, quando ele ressurge da Babilônia, ele ressurge como grande profeta Daniel, que escreveu o livro que leva o seu nome. Eu não sei o que vai acontecer com você, mas eu lembro do profeta que ficou isolado numa caverna, cheio de depressão e dó de si mesmo, mas Deus o arranca dali e ele vai para o Monte Baal e produz um dos maiores reavivamentos espirituais da história da vida de Israel. Eu não sei o que vai acontecer com você pós-isolamento, mas quando eu olho o isolamento de Jonas ficou isolado 3 dias na barriga de um peixe. Quando ele ressurge do isolamento, ele promove o maior reavivamento espiritual na história de um país que não era povo de Deus. Eu não sei o que vai acontecer com você, mas quando eu lembro de Ruth, que perde o seu esposo, fica com a sua sogra, isolada num tempo, depois isolada na pobreza, catando espigas de milho, mas quando ela ressurge para a mais linda história de amor da Bíblia Sagrada, casando-se com Boaz e se tornando antecedente de Jesus, o nosso Salvador. Eu não sei o que vai acontecer no seu isolamento, mas Esther ficou isolada no palácio de Assuero, mas quando ela ressurge do isolamento, ela é a grande salvadora do povo de Israel naquele tempo. Apóstolo Paulo, ele ficou isolado 10 anos em Damasco, depois de ter sido convertido, 10 anos esquecido, aprisionado, isolado em Damasco, mas no isolamento ele leu a Bíblia várias vezes, e quando ele ressurge do isolamento, ele ressurge para ser o grande apóstolo Paulo e plantador de igrejas ao redor do mundo. O próprio apóstolo Paulo ficou isolado de novo em cadeias, mas quando ele sai das cadeias, ele escreve as cartas da prisão que apaixonam a nossa vida. E o penúltimo, João, isolado na ilha de Patmos, aprisionado por ser crente, mas no isolamento dele ele produz o livro do Apocalipse. E o último que ficou isolado, eu não sei o que vai acontecer com você depois do seu isolamento, mas eu posso imaginar coisas grandes. O último que ficou isolado chama-se Jesus de Nazaré. 3 dias isolado numa catacumba, mas quando ressurge para ser o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, o Salvador do planeta. Eu não sei o que vai acontecer com você depois do isolamento, mas Deus quer usar tudo isso para arrancar de você alguma coisa que impactará o mundo todo. O mundo todo, pastor. Se impactar teus filhos, impactou o mundo todo. Se mudar o seu jeito de se relacionar com a tua mulher, com o teu marido, impactou o mundo todo. Se mudar seu jeito de dirigir seu carro, impactou o mundo todo. Se mudar o seu jeito de gostar tanto de coisas, e agora você vai gostar mais de pessoas do que coisas, impactou o planeta. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus, usando Abacuque, hoje vem aqui e te diz: eu estou usando tudo isso porque tenho esperanças a seu respeito. Primeira resposta de Deus. Segunda resposta de Deus. Abacuque, vem cá. Acho que depois de ficar atracado tanto tempo com Deus, acho que eles viraram íntimos. Eu acho que Deus chamava o Abacuque de Cuque. Cuque, vem cá. Segunda resposta de Deus a Abacuque: o que eu estou produzindo em Israel através de Babilônia tem data e hora para acabar. O que você está passando tem data e hora para acabar. Quando esse vírus chegou, as maiores autoridades em medicina disseram: menos de 1% da humanidade morrerá por causa desse vírus. Hoje
as autoridades mundiais dizem entre 2 e 3% da humanidade morrerá por causa desse vírus. Em outras palavras, 97% dessa sala sobreviverá. 97% desta sala sobreviverá ao vírus. Não, eu não quero que ninguém daqui faleça. Aliás, eu acho que nós estamos todos dentro dos 97%. Os 3% estão em outro lugar. Deus disse para Abacuque: vai chegar o dia e vai chegar a hora que eu vou punir o malfeitor e destruir o mal que ele produziu. Tem data e hora para Deus pegar, seja quem for, que Ele usou para mudar a nossa vida, porque Ele tem esperanças a nosso respeito. Ele vai pegar o malfeitor, vai destruir o malfeitor e destruir o mal que ele causou. Este vírus tem data e hora para ser destruído, e com ele quem o produziu, seja lá quem for. E tem mais: e todos aqueles que do vírus têm se aproveitado de maneira imoral, indecente, incorreta, para fins políticos pessoais, eu creio, o Senhor o destruirá. E tomara que o Senhor os destrua ainda neste mundo. Porque se o Senhor não destruir o malfeitor neste mundo, uau, isso significa que eles estão no inferno por toda a eternidade. Porque se os destruir aqui, ainda há chance para eles. Não se preocupe em acusar ninguém. O Senhor sabe. E vai chegar o dia, e vai chegar a hora que o malfeitor será destruído, e com ele o mal que ele causou, e sobreviveremos. Agora tem mais, presta atenção. Se não aqui, lá. Nós crentes definitivamente temos que perder o medo de morrer. Se tem um povo que tem medo de morrer, chama crente. Eu vou para o céu, vai ser uma... mas eu não quero morrer, Que isso? Crê ou não crê? Se o Senhor não nos livrar aqui no meio dos 97%, Ele nos deu o maior e melhor livramento entre os 3%. Terceira resposta de Deus. Abacuque, João, Mariazinha, filhinha do Senhor, servo, escute o que o Senhor tem que dizer. Ressignifica os acontecimentos de sua vida à luz da palavra agora revelada, e passe a ser feliz apesar das circunstâncias. O que significa isso? Senhor, até quando? Com o quê? Dá um tempo. Senhor, até quando
Você não vai me responder. Cuque, dá um tempo. Senhor, até quando? Cuque, vem cá. Sou eu que estou usando a Babilônia, porque eu tenho esperanças a respeito do meu povo, eu quero purificá-los. Quero arrancar deles o que tem de melhor. Depois do isolamento, eles vão ser pessoas maravilhosas. Eles vão ser melhores maridos, melhores esposos, melhores pais, melhores filhos, melhores cidadãos, melhores seres humanos. Abacuque, então, deixe-me dizer mais uma coisa. O malfeitor, eu vou destruí-lo daqui a pouco, assim que ele termine o meu serviço que eu mandei ele fazer. E depois eu o destruo com o mal. Portanto, Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha uvas, nem azeitonas, ainda que não tenha gado, ainda que não tenha mais churrasco, e olha que estamos chegando nesse tempo, era R$4,50, agora é R$9,90 a tal da picanha. Que é isso? Que roubo é esse? Vamos fazer jejum, vamos fazer baixar o preço de tudo que é mercado, ninguém compra picanha mais. Nós podemos. Abacuque, ainda que falte tudo isso, que não tenha ninguém trazendo cesta básica para você, ainda que tudo está difícil, complicado, fechado, desemprego, dificuldades, mortandade, desgoverno, ainda que tudo isso esteja acontecendo, Abacuque, diz comigo assim: a minha alegria está no Senhor. Porque o que Deus está dizendo, a terceira resposta é: ressignifica os acontecimentos da tua vida à luz da palavra revelada e se alegra pelo futuro. Se alegra pelo futuro que eu estou garantindo para você. A Bíblia diz em Abacuque que o Senhor traria tempos de paz, de saúde, de prosperidade, de crescimento ao povo dele. Se alegra, não com o que está acontecendo, se alegra porque sou eu que estou agindo, se alegra não porque alguém foi embora, se alegra porque eu sei para onde o levar, se alegra não porque você tem pouca comida em casa, se alegra porque há um futuro maravilhoso que o aguarda, em dois sentidos. Primeiro, neste mundo, muitos de nós experimentaremos as mudanças maravilhosas de Deus na nossa vida, como pessoa, como casal, como família. Mudanças maravilhosas de Deus na nossa vida, como prosperidade, como tranquilidade financeira. Muitos de nós experimentaremos isso, e alguns de nós, e todos nós em algum dia, experimentaremos a eternidade. Como eu ressignifico a minha vida? Eu não sou exemplo, mas eu só queria dizer para você. Eu tenho aprendido algumas coisas. Primeiro, saudades. Saudades não diminuem com o tempo, ao contrário do tempo, ela se alimenta. Quanto mais tempo passa, mais dói as saudades. Segundo, eu posso ser até um razoável pai, mas sempre serei um péssimo Deus. Quando meu filho estava na manhã para receber alta do hospital, o médico entrou às 7:30 da manhã, meu filho estava acordado, eu estava ao lado da cama, e mal o médico entra, meu filho começa a coçar a perna, e começa a chamar: Palinho, Palinho. Deixe-me dizer uma coisa para você: as crianças com síndrome de Down creem que os pais são super-heróis, que eles são capazes de qualquer coisa. E meu filho disse: Palinho, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E o médico olhou para mim, eu falei: doutor, alguma coisa está errada, por favor, faça alguma coisa. E ele começou a gritar: Palinho, 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 minha cabeça. E agarrou as minhas mãos com toda a força e gritou: Palinho, me ajuda, minha cabeça, minha cabeça. E quando perdeu a voz, ele socou o meu peito com toda a força, como quem diz: faça algo, eu não posso falar mais. E parou nos meus braços, para nunca mais voltar. 11, 12 dias de intenso trabalho na UTI.
Era um coágulo que tinha entrado aqui, tomou os seus pulmões. Eu precisei autorizar tirar 95% de risco. Autorizei. Entra um cano pela perna, vai até os pulmões e suga os coágulos. No processo de 1h30, ele parou 3 vezes, uma delas meia hora. Destruiu o cérebro dele. 11 dias depois, o médico me chama e disse: Daddy, o que você prefere? Que as bactérias terminem o serviço e ele teve outra embolia e é impossível de tirar? Ou você vai desligar? Na minha história de pastor, por 3 outras vezes eu estive desligando pessoas porque a família não teve coragem e me pediram a mim. Se era treinamento, não foi suficiente. Eu disse: doutor, please let him go. O doutor disse para mim: to the heaven? Of course, doctor, to the heaven. E expliquei para o médico: tem pessoas que vão para o céu e tem pessoas que voltam para o céu. Meu filho está voltando. Foi desligado e o coração dele ainda funcionou 1h20 sem oxigênio. Era forte. E entre beijos e lágrimas nos despedimos dele. Como eu ando esses dias ressignificando os acontecimentos de minha vida à luz da palavra a mim revelada. Deus me deu uma palavra quando ele nasceu. Salmo 139. Há 36, 37 anos atrás, ninguém sabia o que era síndrome de Down. Chamava mongoloide naquele tempo. Não tinha internet, não tinha nada. E Deus me deu o Salmo 139. Eu abri o Salmo 139 e estava escrito: e eu o conheci quando era uma substância ainda informe no ventre de sua mãe. E eu o teci e entreteci de maneira maravilhosa. E Deus falou para mim: ele é obra da minha criação, estou dando de presente para você. E eu recebi o Rafa como obra da criação maravilhosa de Deus. E assim o amamos durante toda a vida, como alguém que Deus fez. E quando o Rafa foi embora, dias depois, nos meus prantos, eu dizia: Deus, Deus, Deus. E o Salmo 139, o Salmo 139, o Salmo 139. E eu disse: Deus, eu sei, foi você que fez o cara. Eu sei isso já. E o Salmo 139 não saía da minha mente. Então eu fui lá pegar a Bíblia, abri a Bíblia e os meus olhos bateram em versículos que saltaram aos meus olhos. E ali estava escrito no mesmo Salmos: e todos os seus dias foram escritos no meu livro. E o Espírito Santo me disse: não foi a embolia, não foi a parada, foi eu quem o trouxe para mim. Como eu ressignifico a minha vida? Dói pra caramba. Mas igual o cookie, apesar de tudo que está acontecendo ao meu redor, eu olho para o futuro que me aguarda. E eu tiro a cara da dimensão do aqui e agora, e por fé enfio a cara na dimensão do eterno. E vejo Jesus abraçado ao meu filho, na maior farra. E eu vejo Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5 diz assim: naquele dia todas as raças, povos, línguas, tribos e nações estarão diante dele, louvando e dizendo: esse é o Cordeiro que foi morto e ressuscitou. E eu vou olhar do meu lado, vou ver minha mãe. A minha mãe faz 6 anos que partiu, eu vou ver mamãe. E aí, mamãe? Eu vou olhar do outro lado, vou ver meu filho. E aí, Rafa? Vamos nessa, adora ele. Três respostas.
Sou eu, o Senhor, quem tem colocado todas essas circunstâncias na sua vida. Sou eu. Porque eu tenho esperanças a vosso respeito. Eu estou usando esse isolamento para tirar de você o melhor. O mal tem data e hora para ser eliminado. Portanto, faz como Cook, se alegra, não nas circunstâncias, mas no futuro que nos está proposto, seja nessa vida, seja lá na eternidade. Senhor Jesus, não sei que sofrimento, que dificuldade, que luta qualquer pessoa dessa sala possa estar passando, mas eu sei que você está usando tudo isso para melhorar a gente, ainda que doa tanto. O Senhor quer tirar de nós o melhor. Deus, mas tem tanta tranqueira dentro de mim. Dá para o Senhor extirpar, acabar com ela e purificar. Me faz o homem que o Senhor deseja eu seja, o marido que o Senhor deseja eu seja, o pai que o Senhor deseja eu seja, o avô que o Senhor deseja eu seja, o teu servo que o Senhor deseja eu seja, o cidadão que dirige pelas ruas dessa cidade, que caminha pelos malls dessa cidade, e parques dessa cidade, e restaurantes dessa cidade, que eu seja o homem que o Senhor quer que eu seja. E assim eu oro para que cada pessoa dessa igreja seja poderosamente transformada pelas manifestações do teu Espírito nesse isolamento. E quando sairmos desse isolamento, ressurjamos para a tua glória e para a alegria da nossa casa, pessoas melhores. E até lá, ajuda-nos, Deus, a não ficar triste porque perdemos coisas. Ajuda-nos a amar mais pessoas do que coisas, a beijarmos mais a nossa família, abraçarmos mais os nossos, vivermos em amor, em alegria, em perdão, em compaixão, em misericórdia. Faz da nossa família uma família muito mais gostosa daqui para frente. E ajuda-nos, Deus, a nos alegrar pela esperança que nos aguarda, pois tua promessa não falha, porque o Senhor não é homem para se arrepender, nem filho de homem para mentir. O Senhor promete, então temos esperanças, temos um futuro maravilhoso que nos aguarda. Abençoa essa casa, abençoa o pastor dessa casa, o Abacuque dessa casa, no nome poderoso e forte de nosso Senhor Jesus Cristo, amém.